Olá, eu sou a Audrey e esse é mais um vídeo da série SEO na Prática. É a Guerra SEO abrindo o seu processo para todas aquelas pessoas que têm interesse em conhecer como funciona o nosso projeto de SEO do início até o fim. No nosso vídeo anterior, a gente conversou sobre estratégia de palavra-chave. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu convido você para assistir no nosso canal do YouTube. E depois de falar, então, sobre estratégia de palavra-chave, eu sei que você está se perguntando, tá, então, quando que eu vou ter resultado com essa estratégia, com a aplicação das estratégias? E é por isso que antes da gente começar a falar das outras etapas do projeto de SEO, a gente vai direto falar sobre resultado. E para conversar sobre esse assunto com a gente, hoje eu convidei o nosso especialista e aqui da Guerra SEO, e eu vou passar a palavra para ele se apresentar. Oi, João, tudo bem? Oi, Audrey. Olá a todo mundo que está acompanhando aqui esse projeto da Gear SEO. Eu sou o João, sou coordenador aqui da parte de inteligência e particularmente bem ansioso aqui para dividir um pouco de como a Gear SEO enxerga os resultados do projeto de SEO, qual que é a metodologia que nós acompanhamos. Então, bora lá. João, antes da gente entrar em todas as perguntas que eu tenho para te fazer, que também nossos colegas aqui da Guerra SEO nos enviaram, eu queria que você falasse para a gente, antes de qualquer coisa, o que eu preciso saber sobre resultado? Do ponto de vista da Guia SEO, os resultados do projeto, eles são uma derivação, uma consequência direta das ações práticas que nós adotamos aqui dentro do projeto de SEO. Então, a nossa metodologia ela é composta justamente por cada um dos pilares do SEO, a partir de link building, a seleção das palavras-chave corretas, a publicação periódica de conteúdos e a publicação das tarefas técnicas. Todas essas ações em conjunto é que vão convergir para nós colhermos os resultados ideais do projeto. Então, quando a gente fala aqui dentro da Guia SEO de resultados, com certeza nós estamos nos referindo aqui justamente à consequência de todas essas ações. Entendi, João. Legal. Então, realmente, a gente vai precisar conhecer todas as etapas do projeto de SEO, né, para saber sobre os resultados. Mas, pensando sobre isso, então, eu queria que você contasse para a gente quais são os maiores desafios que você tem no seu trabalho. Bom, basicamente, eu acredito que são dois grandes desafios que a gente tem aqui quando nós falamos de SEO. Em primeiro lugar, é realmente explicar, deixar claro toda essa metodologia que nós acompanhamos aqui dentro da Guia SEO, não considerar que o SEO ele pode ser resumido à publicação de conteúdos ou as tarefas técnicas ou toda essa parte de link building, mas realmente deixar claro que é a união de todos esses fatores que vai contribuir para os nossos objetivos. Em segundo lugar, explicar um pouco das particularidades do SEO. É muito comum nós debatermos aqui um pouco de como funciona o canal orgânico, tendo como referência, tendo como parâmetro outros canais, outras ações que são aplicadas nas estratégias de marketing dos nossos clientes. E o SEO ele tem algumas particularidades justamente por estar um pouco dependente das ações do Google, então deixar claro que há algumas limitações do que nós conhecemos aqui em relação a essas regras do jogo, é também um grande desafio aqui no dia a dia. E de forma realista, então, o que eu posso esperar do meu projeto de SEO? O ponto principal que nós esperamos aqui em qualquer projeto de SEO que passa pelas mãos da Guia SEO é justamente o crescimento de palavras-chave. Esse é o ponto principal, porque é justamente esse indicador que vai trazer consequências para as demais métricas, para os demais indicadores do projeto. É como se fosse um efeito em cascata propriamente dito. Através de todas as ações que a gente adota, a gente visa principalmente o aumento de palavras-chave bem posicionadas, aí a gente vai ter uma maior exposição no canal orgânico, trazer um volume de tráfego maior e contribuir também para os índices de conversão também. Então, em linhas gerais, em resumo, é isso que se espera através de um projeto de SEO da Guia SEO. Me conta assim, a partir de qual momento que a gente pode considerar os resultados de um site com base nas boas práticas de SEO? O começo de qualquer projeto que nós adotamos aqui internamente passa justamente por atacar todas essas bases, cobrir todas essas bases e garantir que todas essas vertentes estão em funcionamento. A partir do momento que todo o processo ele esteja estabelecido, aí sim a gente considera que tem uma janela de 3 meses para começar a colher os resultados do nosso projeto, não ter uma oscilação de palavras-chave ou uma oscilação de tráfego orgânico derivado dessa oscilação de palavras-chave. Aí, a partir do terceiro mês, é quando a gente vai começar a ter um crescimento constante de termos indexados e aí sim melhorar os indicadores gerais do projeto. É mais ou menos dessa forma que nós pensamos aqui internamente.
Eu sei também que para analisar os resultados, né, são algumas ferramentas são utilizadas para isso. E aí eu queria que você contasse para a gente, por favor, quais são as melhores ferramentas que a gente pode utilizar para observar os resultados de um site. Internamente, infelizmente, né, digamos assim, não tem uma ferramenta única, exclusiva, para analisar todos os indicadores, todos os resultados, fazer análises de quedas e assim por diante. É um conjunto de diversas ferramentas, colhendo uma informação aqui, outra ali, para trazer conclusões assertivas. E dentro dessa perspectiva, nós utilizamos muito o SEMrush para justamente análise de concorrência, análise de volume de busca de palavras-chave, posicionamento também. Tem o Search Console para analisar muito mais a performance do nosso cliente na página de busca, através de cliques, impressões, posicionamento médio. E é claro que tem o Google Analytics para analisar muito mais a performance dentro da página, aí, traduzido em termos de sessões, usuários e conversão. Então, é uma união de todas essas ferramentas que nós vamos ter um cenário mais amplo, um cenário mais completo dos resultados dos nossos clientes. Bom, acho que deu para perceber a importância, né, da gente ter um especialista em cada área do projeto de SEO para poder trabalhar focado naquilo, fazer o melhor que ele sabe dentro daquela área. E é assim que a gente trabalha aqui na Guia SEO. São diversas ferramentas, conhecimentos que a gente precisa aplicar, e tendo um especialista para cada momento, o seu projeto vai estar sempre em boas mãos, sempre visto com foco naquele momento específico dentro do projeto. João, pensando no trabalho que a gente faz aqui na Guia SEO, que é voltado para tráfego orgânico, quando a gente vai mensurar os resultados, a gente também vai olhar para tráfego pago? Bom, na maioria das vezes, o nosso trabalho ele é independente totalmente do tráfego pago. Nós, na maioria das vezes, não vamos olhar os resultados que estão direcionados para o canal pago, mas há alguns pontos específicos que podem justificar uma queda, uma mudança no comportamento do canal orgânico, e são nesses momentos que nós olhamos um pouco como está justamente a performance do tráfego pago. Afinal de contas, o tráfego pago e o tráfego orgânico, eles disputam um espaço ali na página de busca do Google. Muitas vezes o usuário acaba clicando num anúncio ao invés de um resultado orgânico. Isso pode afetar um pouco a performance do nosso cliente na página de busca do Google. Então, é nesse momento que nós vamos olhar em relação ao tráfego pago, mas na maioria das vezes são estratégias complementares e que caminham de forma independente. E, por acaso, o trabalho de SEO, ele ajuda no tráfego pago também? Ele pode ajudar? Como eu falei, sim, são estratégias complementares, separadas, mas idealmente aqui o que nós queremos com os nossos clientes, que eles dependam o mínimo possível do tráfego pago, né? Então, no fim das contas, eu considero que o projeto de SEO, na verdade, ele quer justamente o contrário. Ele não há uma forma aqui, um meio de ajudar o tráfego pago, mas sim diminuir a dependência que o cliente tem em relação ao tráfego pago, que nós sabemos que naturalmente é um tráfego custoso, tem um alto investimento envolvido. Então, através de um projeto de SEO constante e sólido, a nossa ideia é que justamente que o cliente se beneficie de um tráfego mais constante ao longo do tempo, e aí não fique dependente desses investimentos um pouco mais robustos. Entendi. Então, um trabalho de SEO bem feito, ele pode ajudar a fazer com que a minha marca, a minha empresa não precise investir tanto, então, é isso, né? Exatamente, exatamente. E, João, a gente tem alguns indicadores também, quando a gente fala de análise de resultado, vem alguns indicadores, assim, né, na cabeça, como, por exemplo, taxa de cliques, impressões, tempo de visualização de página. Pensando em resultado, dentro do projeto de SEO, como é que funciona? Como é que a gente olha para esses indicadores? No caso específico desses indicadores, como cliques e impressões, eles fazem parte daquele efeito em cascata que nós consideramos aqui dentro da Guia SEO. Então, no momento que nós aplicamos um projeto de SEO constante, temos um aumento de palavras-chave, aí sim a gente vai aumentar a exposição que o nosso cliente tem no canal orgânico, que é muito representado por esse índice de impressões. E aí, aumentando esse índice de impressões, o que a gente traz consequentemente? Um aumento potencial na quantidade de cliques, usuários e sessões, ou seja, o tráfego orgânico propriamente dito no canal orgânico. E aí, por fim, uma última esfera, a gente também tende a aumentar os índices de conversão. O tempo de visualização de página é um daqueles indicadores, digamos, paralelo a essa regra de causa e consequência. Muitas vezes,
ao produzir um conteúdo que seja relevante para o nosso cliente, que atenda justamente a uma intenção de busca de forma assertiva, a gente tende a aumentar também a quantidade, o tempo de visualização da página, justamente por atender uma dor que o cliente tem em relação a alguma informação específica. Então, esse é um indicador paralelo, mas que também acaba sendo beneficiado através de um projeto de SEO bem executado. E taxa de rejeição? A gente deve levar em consideração essa métrica ou a gente tem que olhar para ela em conjunto com outras? Bom, do ponto de vista de SEO, uma alta taxa de rejeição, ela nos diz muito pouco sobre a eficácia do projeto. Muitas vezes a gente tem uma página específica, algum conteúdo específico, onde isso acontece muito com o blog, por exemplo, onde o usuário lê aquele conteúdo, tira sua dúvida e imediatamente ele fecha a página. Isso quer dizer que aquele conteúdo ele não tem valor do ponto de vista de SEO? Não, justamente porque nós estamos atendendo a uma demanda específica do usuário, estamos respondendo uma dúvida e o Google reconhece aquele conteúdo como um conteúdo de valor para estar bem posicionado. Então, nesses casos, acaba sendo muito mais valioso aqui para nós o bom posicionamento do que justamente analisar a taxa de rejeição daquela página. Bom, como você está me contando, e a gente também já conversou, a gente falou, né, que os maiores desafios do seu trabalho, um dos maiores é traduzir, então, essa linguagem dos resultados para os clientes. E eu imagino que na hora de apresentar os resultados também existam alguns desafios, né? Quais são eles? Você poderia contar para a gente? Bom, o maior desafio, como eu mencionei anteriormente, acaba sendo justamente traduzir toda essa metodologia que a gente adota na Gear SEO e mostrar para o cliente que uma área que potencialmente seja negligenciada pode afetar os nossos resultados finais. Um caso muito comum que nós temos aqui internamente com muitos clientes é o fato de evoluir muito bem na seleção de palavras-chave, toda a parte de link building, produção de conteúdo, mas a parte técnica acabar sendo negligenciada. Isso acaba afetando justamente porque nós deixamos de atender algumas diretrizes que o Google estabelece como importantes na hora de entregar uma boa experiência para o usuário. Então, traduzir isso para o cliente, reforçar que o SEO ele exige essa abordagem holística, essa abordagem mais geral, é o que acaba sendo o maior desafio aqui no dia a dia, com certeza. João, você mencionou que o indicador de palavra-chave, então, é um dos pontos de partida, né, do projeto de SEO. Então, pensando nisso, a gente deve olhar para uma palavra-chave especificamente ou de um modo geral? Bom, as duas abordagens, elas acabam sendo válidas no projeto de SEO. É claro, é muito importante avaliar como o nosso cliente vem performando através das principais palavras-chave em termos de posicionamento, até para adotar, caso seja necessário, uma estratégia específica para impulsionar e melhorar os índices dessas palavras-chave, mas qualquer site é composto por uma totalidade de palavras-chave. Então, as duas abordagens, elas são válidas, mas para propósitos diferentes. Quando a gente avalia o índice de tráfego orgânico no geral, aí sim a gente está olhando para todas as palavras-chave. Mas para adotar uma estratégia específica, avaliar uma queda de uma palavra-chave específica, é claro que a gente vai restringir essa análise para um conjunto de palavras-chave. João, o que a gente faz, então, quando a gente tem resultados ruins com o nosso projeto? Qual que é o plano de ação? Aqui na Guirecio, o nosso plano de ação, no caso de resultados ruins, ele é composto basicamente por duas linhas. Em primeiro lugar, nós sempre avaliamos o nosso processo, se todas as bases estão sendo cobertas, se há alguma vertente aqui do nosso projeto que está sendo negligenciada e que pode afetar os nossos resultados. Esse é o primeiro passo. E a segunda etapa aqui é justamente entender se há algum comportamento que justifique aquela queda, né? Alguma sazonalidade, alguma mudança no algoritmo, alguma mudança justamente no site. Às vezes o cliente faz alguma mudança na estrutura do site que pode afetar também o índice de páginas indexadas e aí trazer índices negativos para as demais métricas também. Então, são essas duas etapas, basicamente, que eu diria que compõem aqui o nosso plano de ação em resultados negativos. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, então, eu queria que você entregasse assim uma super dica para a gente, um pulo do gato, um segredo para a gente obter bons resultados.
Eu acredito que o ponto principal aqui do SEO, o recado principal que eu queria passar através desse vídeo é justamente encarar o SEO na sua totalidade, como eu falei inúmeras vezes. É não considerar que o SEO ele possa ser restringido à produção de conteúdos ou à estratégia de link building, mas a união de todos esses fatores em conjunto. Não é um pulo do gato, algum ponto aqui que a gente possa pular para colher bons resultados, mas sempre tem em mente que o SEO ele exige essa abordagem mais geral. Bom, acho que deu para perceber que a gente vai precisar passar por todas as etapas do projeto de SEO para ter bons resultados no final, certo? E para isso eu convido você a continuar nos seguindo aqui. Se você ainda não está nos seguindo nas nossas redes sociais, pode nos procurar por Gear SEO. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e aqui no YouTube. Ativa também a notificação para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo sobre uma próxima etapa do projeto de SEO. Nós temos também o site Bolsas Já, que é o nosso e-commerce demonstrativo, onde a gente aplicou o projeto de SEO desde o princípio. É para você ver, então, como é que funciona a aplicação de um projeto de SEO dentro de um e-commerce. É só acessar www.bolsasja.com.br e o link vai estar aqui também na descrição do vídeo. Bom, então agora eu quero agradecer novamente você, João, por ter topado participar desse vídeo. Obrigada, foi muito legal poder contar com o seu conhecimento. Muito obrigado, Aldrin, e até mais. Muito obrigada também a você que está nos assistindo até agora e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau.